Ele era milionário. Ela limpava sua casa há 2 anos. Quando a seguiu depois do trabalho, descobriu um segredo que mudou a vida de todos. Roberto Mendes estava na varanda do escritório no 2º andar da sua mansão, quando viu Marina chegando pelo portão dos fundos. 7h15 da manhã, como sempre. Nem 1 minuto a mais, nem 1 a menos. 2 anos trabalhando na casa dele e ela nunca tinha se atrasado nem uma única vez. Isso deveria ser motivo de alegria para qualquer patrão. Mas Roberto sentia uma inquietação estranha sempre que observava a rotina mecânica da empregada. Marina Silva caminhava pelo jardim com passos firmes, a bolsa preta sempre apertada contra o corpo, os olhos fixos no chão. Ela usava o mesmo tipo de roupa todos os dias: calça jeans escura, blusa de algodão simples, tênis branco que já tinha visto dias melhores. Mas havia algo na postura dela que chamava a atenção. Não era a postura curvada de alguém derrotado pela vida. Era ereta, digna, como se ela carregasse algum propósito interno que a mantinha em pé. Roberto conhecia gente suficiente para saber a diferença. Nos seus 45 anos, construindo um império imobiliário, tinha convivido com pessoas de todas as classes sociais. Sabia identificar quem estava realmente quebrado e quem apenas passava por uma fase difícil. Marina definitivamente não se encaixava no primeiro grupo, mas também não parecia estar em uma situação temporária. Ele desceu as escadas e entrou na cozinha, onde Marina já estava preparando o café da manhã. Como sempre, ela cumprimentou com um "Bom dia, Sr. Mendes", educado e neutro, sem levantar os olhos da frigideira onde fritava ovos. Roberto respondeu da mesma forma, mas ficou observando enquanto fingia ler jornal. Marina trabalhava com uma eficiência silenciosa que era quase perturbadora. Nunca desperdiçava movimentos, nunca deixava nada pela metade, nunca precisava que ninguém repetisse instruções. Em 2 anos, Roberto não conseguia lembrar de uma única vez em que ela tivesse cometido algum erro significativo. Era como se ela colocasse toda a sua energia mental em ser perfeita naquele trabalho. "Marina", Roberto disse quando ela colocou o prato na frente dele, "você não quer se sentar e tomar café comigo? Essa mesa é grande demais para uma pessoa só." Ela parou por uma fração de segundo, como sempre fazia quando ele tentava puxar conversa. "Obrigada, Sr. Mendes. Mas preciso terminar a limpeza da sala antes das 9. Sempre a mesma resposta educada. Sempre a mesma barreira invisível. Roberto não era homem de desistir fácil. Não tinha construído uma fortuna sendo passivo. Mas Marina tinha uma forma de recusar que não deixava espaço para insistência sem parecer inconveniente. O resto da manhã seguiu o padrão habitual. Marina limpava cada cômodo com atenção meticulosa, organizava, passava pano, aspirava. Roberto tentava trabalhar no escritório, mas se pegava observando pela janela sempre que ela passava pelo jardim. Havia algo nela que o intrigava profundamente. Uma história não contada que parecia pesada demais para os ombros delicados dela. Por volta das 11, Roberto estava no telefone resolvendo um problema com uma construtora quando ouviu um barulho estranho vindo da sala. Ele desculpou-se com o interlocutor e foi verificar. Marina estava ajoelhada no chão, reorganizando alguns livros que tinham caído da estante. Não havia nada de incomum nisso, exceto pela forma como ela estava se movendo. Devagar demais, como se cada movimento exigisse um esforço concentrado. "Está tudo bem?" Roberto perguntou. Marina levantou a cabeça rapidamente, e ele viu algo que nunca tinha notado antes. Havia círculos escuros profundos sob os olhos dela, como se ela não dormisse adequadamente há muito tempo. Não era apenas cansaço de trabalho. Era algo mais profundo, mais persistente. "Está assim, senhor. Só tropecei." Ela respondeu, mas a voz saiu mais fraca que o normal. Roberto a observou se levantar. Marina segurou na beirada da mesa por um segundo antes de se endireitar completamente. Era um movimento sutil, quase imperceptível, mas ele notou e começou a prestar mais atenção. Durante o almoço, Roberto reparou que Marina mal tocou na comida que preparou para si mesma. Ela comeu algumas garfadas de arroz e um pedaço pequeno de frango, mas passou a maior parte do tempo mexendo a comida no prato. Quando ele ofereceu que ela levasse as sobras para casa, ela recusou rapidamente, como sempre fazia.
Tenho comida em casa, obrigada. Mais uma mentira educada. Roberto estava começando a perceber quantas Marina contava durante o dia. Pequenas mentiras sociais que criavam uma barreira entre ela e o mundo ao redor. Foi na hora do lanche que Roberto notou algo que mudou tudo. Marina estava na cozinha preparando um café, quando pensou que ele não estava olhando. Ela abriu a bolsa preta que sempre carregava e tirou um frasco pequeno de remédio. Roberto não conseguiu ver o nome do medicamento, mas reconheceu a farmácia do rótulo. Era uma farmácia cara, especializada em medicamentos importados e tratamentos específicos. Marina tomou 2 comprimidos rapidamente e guardou o frasco de volta na bolsa. Quando Roberto entrou na cozinha alguns minutos depois, ela estava normal novamente, como se nada tivesse acontecido. Marina, você está se sentindo bem? Posso chamar um médico se quiser. Não precisa, Sr. Mendes. Só uma dor de cabeça leve. Dor de cabeça que precisava de remédio caro? Roberto não comprou a explicação, mas também não insistiu. Ainda não. A tarde passou com Roberto prestando atenção em cada detalhe do comportamento de Marina. Ela trabalhava incansavelmente, mas ele notou que ela fazia pausas frequentes, sempre discretas, sempre quando pensava que ninguém estava vendo. Apoiava-se na vassoura por alguns segundos, respirava fundo antes de subir as escadas, sentava na beirada da cama quando estava arrumando os quartos. Às 5 da tarde, Marina guardou os materiais de limpeza no armário do corredor e foi buscar a bolsa. Como sempre, ela se dirigiu ao escritório de Roberto para se despedir. Terminei por hoje, Sr. Mendes. Até amanhã. Marina, espera um pouco. Roberto se levantou da mesa. Quero falar com você sobre uma coisa. Ele viu o corpo dela ficar tenso imediatamente. Fiz alguma coisa errada? Não. Na verdade, é o contrário. Você trabalha aqui há 2 anos e nunca tivemos uma conversa séria sobre salário. Quero dar um aumento substancial para você. Marina piscou algumas vezes, claramente surpresa. Um aumento? 50% a mais do que você ganha agora. E quero regularizar completamente sua situação, com carteira assinada, plano de saúde, tudo certinho. Roberto esperava ver alegria, ou pelo menos alívio. Em vez disso, viu pânico. Marina ficou pálida e começou a balançar a cabeça. Não posso aceitar, Sr. Mendes. Por que não? Eu não mereço tanto assim. O trabalho que faço vale o que já recebo. Era uma resposta sem lógica, e Roberto sabia que ela estava mentindo. Marina, você é a melhor empregada que já tive. Merece muito mais do que ofereço. Não posso aceitar. Ela repetiu mais firme. Mas obrigada pela consideração. Roberto ficou observando enquanto ela saía da casa apressadamente. Havia algo muito errado ali. Pessoa nenhuma recusava um aumento de 50% sem uma razão muito séria. E ele estava determinado a descobrir qual era. Naquela noite, Roberto não conseguiu tirar Marina da cabeça. Ficou andando pela casa vazia, repensando cada interação que tinham tido nos últimos 2 anos. As recusas constantes para conversas, a negativa em aceitar qualquer favor ou gentileza, a forma como ela sempre parecia estar com pressa para ir embora. Na manhã seguinte, Roberto estava na varanda às 7 horas esperando Marina chegar. Quando ela passou pelo portão, ele prestou atenção especial na forma como ela caminhava. Havia uma lentidão sutil nos movimentos, como se ela estivesse economizando energia. Durante o café da manhã, Roberto tentou uma abordagem diferente. Marina, você mora longe daqui? Não muito. Tem família? Uma pausa longa antes de responder. Tenho. Filhos? Outra pausa, ainda mais longa. Tenho uma filha. Era a primeira informação pessoal real que Marina tinha compartilhado em 2 anos. Roberto sentiu como se tivesse ganhado uma pequena vitória, mas também percebeu a dor na voz dela quando mencionou a filha. Que idade ela tem? 8 anos. Deve ser uma idade gostosa. Criança dessa idade está sempre cheia de energia. Marina não respondeu. Simplesmente recolheu os pratos e foi para a cozinha. Mas Roberto tinha visto lágrimas se formando nos olhos dela antes de ela se virar. O dia passou com Roberto observando ainda mais atentamente. Por volta das 2 da tarde, enquanto Marina estava limpando a sala, aconteceu algo que mudou tudo. Ela estava passando o aspirador quando de repente parou.